Olá, boa tarde. Esse é mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, discutindo hoje, construindo hoje, né, o Brasil de amanhã. E hoje nós temos a grata satisfação e o prazer de receber aqui em nossos estúdios, como convidado, o ex-delegado seccional por quase 10 anos aqui em Sorocaba e atual secretário de Segurança Urbana do município, André Moron. Eu não vou dizer o nome todo dele, que é meio longo, e se eu falar isso vai tomar bastante tempo. Mas, doutor André, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. O prazer é meu, Zé, bater um papo com vocês aqui, um bate-bola, né, como diz o brasileiro. Estamos aqui à disposição para a gente conversar. Bom, vamos começar então. Qual que é o panorama da segurança pública hoje no Brasil e particularmente aqui em Sorocaba? Sim, eu só queria fazer um adendo a você. Na verdade, eu sou assessor de gabinete da Secretaria de Segurança. Hoje trabalho com o secretário Beto Maia. Não, é bacana a gente valorizar a chefia também. O Beto é um secretário de primeiro time do prefeito Manga aí, faz um trabalho excelente à frente da secretaria e fico muito lisonjeado de poder estar ali atuando ao lado dele. Ele nos dá a liberdade suficiente para poder trabalhar em prol da segurança da cidade, né? Mas desculpe a sua pergunta. Como é que é o panorama hoje da segurança pública? Eu acho que nós estamos numa posição bastante interessante, viu, Zé? Esses dias eu vi uma matéria publicada no Cruzeiro do Sul, falando justamente dos índices criminais de Sorocaba. O governo mantém um controle sobre os crimes mais graves: roubo, furto, estupro, furto à residência. Então nós temos uma estatística mensal que nós precisamos encaminhar à hierarquia superior, nós que eu digo a Polícia Civil, né? E esses números estão caindo ano a ano, demonstrando um excelente trabalho que a nossa polícia local vem realizando, né? Tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, e aí suplementando essa atividade aí de patrulhamento preventivo, a Guarda Civil Municipal de Sorocaba. E São Paulo e Brasil, como o senhor está vendo a questão de segurança pública no Brasil hoje? Principalmente por conta desse crescimento aí do crime organizado. Então, a gente fica muito preocupado porque não há um investimento na polícia investigativa. A gente vê um investimento muito grande em compra de viaturas, em equipamento dos policiais, capacitação desses policiais, né, aqueles que vão realizar a primeira abordagem. Mas, infelizmente, a polícia investigativa, que é a Polícia Civil, ela não vê o volume de recursos necessário para a sua atividade. Nem na contratação de novos policiais, nem no reconhecimento dos policiais que já estão trabalhando aí, que seja em forma de remuneração adequada, né? Quer dizer, prestigiando esses policiais. E eu acho importantíssimo, porque não vai ser uma polícia fardada que vai desestruturar organizações criminosas. Há que se fazer um trabalho muito minucioso, com quebras de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, né, cruzamento de informações com Receita Federal, com Receita Estadual, né? Nós temos que ir atrás do dinheiro dessas organizações, que é aí que você vai sufocando o crime organizado, né? Então eu vejo com bastante preocupação. E como pano de fundo, como não poderia deixar de ser o tráfico de drogas, né? Nós temos um país aí de proporções continentais, com fronteiras completamente despoliciadas. Então, por aqui passa uma grande quantidade de entorpecente que vai ser comercializada na América e na Europa, na Ásia, e uma parcela considerável dessa droga acaba ficando também para o nosso mercado nacional, né? Então, como pano de fundo, o crime organizado se aproveita desse tráfico de drogas. Foi tarifada pelo Trump também. Seria uma boa, né? Seria uma boa. Se abusar, mas vem a propósito, foi falado agora um pouco do crime organizado, né? Que é uma dos grandes gargalos aí da segurança. E há pouco tempo a gente acaba assistindo aí na TV, mesmo porque eles parece que fazem questão, né, de que isso venha a público, né, depoimento de lideranças de facções criminosas detidas em prisões de segurança máxima. E de segurança máxima, e esses detidos, esses condenados, eles falam sem nenhum pudor que realmente eles vivem do crime, não vivem sem o crime e vão se manter no crime. Essa sensação de impunidade não... Trabalhadores do crime. Sim, essa sensação de impunidade não corrobora isso tudo? Mas isso não é de hoje. Isso desde que entrei na polícia a gente verifica isso aí, né? O Brasil tem a fama de ter uma legislação tensa, mas uma legislação que não pega, como se diz por aí, né? O que eu percebo hoje que são coisas distintas. Quando você faz uma pesquisa de opinião, qualquer pessoa aí hoje, a segurança é gênero de primeira necessidade. Vai falar para você que segurança
pública é a preocupação dela? Porque todo mundo tem um filho, uma irmã, uma parente, uma namorada, uma esposa. E ele mesmo. Ele próprio que trabalha fora, estuda, né? Então nós temos um veículo, né? Um patrimônio que se conquista aí a duras penas e vê na noite pro dia sendo roubado, né? Então se pergunta para a população, principalmente nos grandes centros, a segurança pública é gênero de primeira necessidade. Mas eu percebo que há uma como é que eu posso dizer, uma separação das coisas. Quando você fala em crime organizado para a comunidade, para a população, está muito longe dela isso aí, essa evidência de crime organizado. Ela não entende, ela não parece que não compreende completamente o problema crime organizado, né? Que corrompe, que destrói, que, né, compra instituições, compra pessoas públicas, né? A população está mais preocupada no dia a dia dela. Ela quer poder sair de casa, trabalhar, voltar com o seu dinheiro para pagar suas contas, fazer sua compra. Então, o que atormenta mesmo a população são os pequenos delitos. É o pequeno furto, o pequeno roubo, né? Roubo de celular, roubo de residência. Hoje nós temos, aqui em Sorocaba, nós lidamos, em grandes centros, induvidosamente é um problema sério, moradores de rua que roubam desde registros de água até hidrômetros, né? Para vender para ferro velho, para cooptar algum dinheiro para comprar droga, né? Então esse é o problema hoje da população. Se perguntar dos bairros de Sorocaba, eles vão reclamar disso para você. É o cara de moto com garupa que faz pequenos roubos em padarias, em lanchonetes, pizzarias, né? Ou mesmo no transeunte. Rouba uma bolsa. Essa é a problemática da população hoje. Eu acho que as autoridades, as pessoas, né, do poder público que vão direcionar a política de segurança pública, essa sim tem que ter em mente que o crime organizado está se enraizando, né, e ele precisa lavar esse dinheiro, conseguido através do tráfico de drogas principalmente. Como que ele vai lavar esse dinheiro? Entrando na política. Hoje isso é uma realidade no Brasil. O crime organizado ele participa de licitações de empresas públicas, né, para participar do dia a dia da cidade no poder público, para lavar o seu dinheiro, né? Estamos vendo aí, os Estados Unidos colocou o PCC, não sei se podemos falar siglas aqui, o nome, mas né, como membro terrorista, como grupo terrorista, né? O Brasil está atrasado em ter esse reconhecimento, né? Não podemos fechar o olho mais para isso aí. Mas eu falei tudo isso por quê? Porque quem vai combater efetivamente esse crime organizado tem que ser uma organização mais forte que ele, né? Então, só a polícia também dizer que vai dar conta disso é uma inverdade. Nós precisamos ter uma verdadeira força-tarefa aí com órgãos do sistema de penitenciário para recolher esses indivíduos e mantê-los efetivamente fora do contato com a sociedade. Precisamos da ajuda e do controle dos órgãos fiscais, Receita Federal, Receita Estadual. Precisamos do Ministério Público ao nosso lado, para que o Ministério Público oriente a investigação para lá na frente ela poder ser base para uma ação penal consistente e que efetivamente, né, possa levar à condenação daqueles bandidos, né, daqueles malfeitores, para que eles possam ser recolhidos. Então nós precisamos realmente de uma força-tarefa para combater esse tipo de organização. Você colocou uma coisa importante, força-tarefa. Você colocou também informações, troca de informações. Só que, independente de cor partidária, se é vermelho, azul, amarelo, se é corintiano, palmeirense. Não, corintiano não. Corintiano tem que botar fora. Você é corintiano? Não, eu sou São Paulino. Opa, chefe. Viu? Mas assim, uma das coisas que a gente vê no Brasil, infelizmente, né, independente do governo que esteja, às vezes ele fala assim, vamos unir informações, trocar informações. Isso. Tá? Polícias estaduais, vamos fazer um trabalho conjunto, mas por conta de questões partidárias de cada estado, eu não vou entrar. Então, isso parece piada quando eu falei que segurança pública é gênero de primeira necessidade, né, para a população. Esses gestores públicos deveriam ter isso em mente também, independente da cor partidária. Um órgão institucional como são as polícias, né? Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal agora pelo município, eles deveriam ter um outro olhar, né? O que eu mais vejo e vi isso em toda a minha carreira policial são bons programas que sofrem solução de continuidade porque muda
a cor partidária, né? Então muda o gestor político. E às vezes um bom programa. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Em um país como esse nosso aqui, com um tamanho continental, é praticamente impossível a polícia ter acesso a informações do banco de dados da Polícia do Alagoas, por exemplo. Né? E a gente sabe que tem muitos e muitos criminosos que acabam trocando de estado e de cidade para fugir de uma repressão policial já, do mandado de prisão que ele tem lá no norte. E ele acredita que vindo para o sul aqui, e isso era uma realidade até pouco tempo atrás, né? Ele vindo para o sul, ele vai ficar ileso do cumprimento desse mandado de busca, né? Dessa prisão, desse mandado de prisão. Mas hoje nós temos alguns programas que se comunicam, né? Temos um programa nacional aí que relaciona os mandados de prisão no Brasil todo. Então é um programa que auxilia bastante o dia a dia aí das forças policiais. Temos um programa também do Cinesp que nos traz, quando tem algum condenado em algum outro estado, ele participa do nosso banco de dados, então nós temos acesso a essas informações e há uma troca, ainda que pequena, ainda que muito incipiente. A gente vê alguma coisa melhorando, sim, mas muito lentamente. Nós precisamos correr um pouco mais para ser não reativos ao crime, ser proativos, né? Porque todo mundo quer não ser roubado. Não adianta depois eu vir investigar e prender o criminoso, não conseguir recuperar joias e dinheiro, né? Ou às vezes a vida. Às vezes a vida. Quantas vezes eu não conversei com as pessoas? Prendemos o criminoso que invadiu a sua casa. Recuperou meus bens, doutor? Infelizmente ele já havia vendido a receptadores, então nós estamos trabalhando também, não conseguimos. Para a pessoa não importa, né? Ela pensa no primeiro momento no bem patrimonial dela, né? Então a gente precisa ter ferramentas para a polícia, precisa ser menos engessada a polícia, para que ela possa ter mais efetividade, né? A defasagem de aparelhamento entre o crime e as forças de segurança ainda é muito grande? Ela é muito grande ainda, principalmente aqui em Sorocaba eu posso falar pela Polícia Civil, né? Mas nós chegamos a trabalhar aqui em Sorocaba com 35% do nosso efetivo ideal, né? É muito pouco, né? Porque são inúmeras as atividades e atendimento, elaboração de ocorrências, plantões policiais, escolta de presos, flagrantes, operações. Então, delegados respondendo por 3, 4 municípios. Então são coisas, né, que você não vai ter efetividade num negócio desse. Você está sempre correndo atrás do crime, né? Você está sempre correndo atrás do criminoso, né? É aquela eterna briga de gato e rato, né? Então eu acho, sim, o governo atual é sensível a essa problemática. O secretário de Segurança atual contratou muitos policiais, a gente tem que reconhecer isso aí, delegados, investigadores, escrivães, mas a verdade é que a defasagem é tão grande, né? E a gente não pode esquecer que tem policiais que vão se aposentando, todos os anos, todos os meses tem policiais que aposentam, infelizmente falecem, infelizmente são mortos em serviço, né? E a reposição não é rápida, não tem essa rapidez, né? Com a Polícia Militar sofre o mesmo problema, porque quanto maior, mais também intercorrências que nós vamos gerar, né? Então, não se pode haver interrupção nessa contratação, né? E as exigências são cada vez maiores, né? O policial tem que ser cada vez mais rápido, mais efetivo, né? Com menos arbitrariedade, menos truculência, mais dentro da lei cada vez mais, né? Não podemos sair dessas 4 linhas aí, né? Então, infelizmente, o policial é visto como o mal da história, né? Na verdade, nós somos as vítimas, né? O policial é vítima. Mas a carência é só de efetivo ou tem mais demandas aqui? Eu acho que uma que nós falamos aqui agora é essa troca de informações, banco de dados, compartilhar mais rapidamente banco de dados, né? Nós melhoramos muito aí nos últimos 30 anos, desde que eu comecei, né? Hoje nós temos banco de dados de DNA, hoje nós temos condições de fazer uma perícia mais adequada, os peritos têm ferramentas para descobrir autores de delitos aí mais facilmente, né? Através de impressões digitais, por exemplo, banco de DNA. Então nós temos condições aí, em algumas ocorrências, de apresentar uma efetividade mais rápida. Mas há que se ter em mente que o policial ele demora muito também a adquirir a experiência e o conhecimento para todos esses tipos de atividade, né? Então nós temos que estar sempre repondo, sempre rápido, porque senão nós vamos estar sempre defasados. Eu fui investigador de polícia muito tempo. Parabéns. Foi lá, acho que no final de década de 80, começo de 90. Que cidade? Sorocaba. Foi aqui em Sorocaba? Tanto que a academia era lá em São Paulo ainda, lá na USP. Hoje tem academia aqui, né? Então, mas se da época de 80, você trabalhou com o doutor Roberto Luiz Aires, doutor Florenzano. Aí, doutor Renato Swenson. Doutor Enio. Isso, doutor Landulfo. Doutor Busconi. As lendas vivas da polícia. Então nós começamos mais ou menos aqui em Sorocaba na mesma época, porque quando eu vim para Sorocaba foi pelas mãos do doutor Rusconi.
e do Dr. Enio Landulfo. Certo. Então eu trabalhei com toda essa velha guarda aí que me dá o maior gosto, né? E orgulho de ter trabalhado com eles. E naquele tempo a gente já tinha um problema. Que hoje parece que continua e às vezes até num grau assim, um pouco mais complicado. Sim. O interrelacionamento das instituições, é verdade. Melhorou um pouco. Sempre vai haver esse problema. Eu acho que nós não somos concorrentes numa mesma área de atuação, né? Eu sempre procurei levar essa mensagem. Não somos adversários, né? Muito pelo contrário. O nosso inimigo comum é o bandido, o malfeitor, né? Mas nós passamos aqui, na época que eu era seccional, eu tenho uma grata lembrança do coronel, como é o nome dele? José Antônio. Nós tivemos com vários delegados de ponta aqui da cidade também, doutor Marcelo Carriel, né? Doutor Castilho, e nós tínhamos uma integração e uma interação. Doutor Castilho foi quem quando Miguel Castilho. Miguel Castilho inaugurou o GAP. Isso aí, então. Então nós somos mais ou menos da mesma época, né? Foi delegado do Verde também, né? Foi, do meio ambiente, logo quando saiu aí a... minha turma. Então, nós tínhamos uma relação muito próxima com a Polícia Militar, realizávamos operações em conjunto, trocávamos informação dentro do possível, porque você sabe do que eu estou falando, a polícia trata a informação como um bem precioso dele, né? E muitas vezes isso acaba complicando, porque você não contribui para uma outra investigação. Quer dizer, o cara que está roubando, por exemplo, praticando furtos hoje na Vila Carvalho, pode ser o mesmo que está ali na Vila Santana ou aqui no centro. Então, isso nós sempre temos esse problema, né? A polícia não pode tratar a informação a sete chaves, né? Ele tem que compartilhar a informação dele e receber a informação compartilhada também, né? Essa troca facilita muito o trabalho policial, né? E muitas vezes acaba se chocando na atividade de fim, de prender o criminoso, de prender o malfeitor, você acaba se chocando com essa disputa, né? Mas nós somos concorrentes, nós não somos adversários, né? Eu tenho bons amigos oficiais, me vem à cabeça aqui agora o coronel, que você deve conhecer também, muito famoso na cidade, o Verlangieri, né? Muito. Então, na verdade, somos irmãos, né? Não somos irmãos de farda, mas somos irmãos de profissão e a gente tem que tratar com o maior carinho os policiais aí. Uma coisa que a gente fazia, que a gente era policial de rua, né? A gente, muitas vezes, saímos à noite para fazer uma campana, para fazer uma... observação, tá? Qual que a gente fazia? Pegava, inclusive, nós íamos aí de carro particular. Sim, né? sim. Mas o que a gente fazia? Cepol, avisa o Copom. Isso. Se tivesse feito isso... quantas e quantas vezes, né? Nesse último caso aí do policial que foi baleado... Se tivesse... Olha, tem policiais em Paraisópolis. Puxa, precisou morrer um policial? E saber, nessas horas, é sempre o civil que leva a pior, porque o civil não anda identificado, né? Não. Naquele caso desses policiais que você está falando, eu vi que eles estavam com o distintivo à mostra, mas longe. É muito longe, numa ocorrência dessa de alta tensão, né? O policial, ele já está fardado, é polícia, ele vê o cara do lado de lá com um fuzil e com roupa civil. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar aí o senhor na ativa, numa situação daquela policial. Vê de longe um cara armado, você prega fogo. Não, e você se identifica, tá fardado, polícia, o cara ainda, né? Bom, daquela... E o lado do policial, ele também se vê numa situação que na cabeça dele, ele tá numa operação, ele é polícia, e ele acha que o fardado vai reconhecer ele imediatamente, ele não reconhece. Então, eu trabalhei bastante aqui na DIG, na DIS em Sorocaba, e uma coisa que a gente tomava muito cuidado era essa, né? Nos momentos de operação, bem identificado, né? Ou com camiseta, ou com colete de identificação, só o distintivo não basta, né? De longe parece... Quantas e quantas vezes em operações da DIS, de entorpecente, a gente chegar cedo na casa, a gente sempre gostava de chegar cedo na casa do traficante, porque ele está dormindo, né? Ele trabalhou a noite toda, então ele vai repousar até mais tarde. Então, quando era 5h30, 6 horas que raiava o dia, a gente chegava na residência dele, né? E muitas vezes ele oferecia uma certa resistência porque ele achava que estava sendo roubado, que iam invadir a boca de tráfico dele. Muitas vezes já declaravam isso pra gente, inclusive, né? Havia uma certa resistência porque ele não via ninguém fardado, ele não lembrava da polícia civil, né? Por mais que se grite, polícia, né? Até nesse gancho aí, lógico que é uma questão mais afeita à polícia militar, mas o uso de câmera ajuda
compromete, não é bom? Não, eu acho que ajuda, né? Hoje o policial, ele é capacitado, ele é treinado, ele recebe orientação, ele tem palestras, ele vê a realidade muito próxima dele hoje, né? E a Câmara, eu acho que acaba mais ajudando do que atrapalha, né? Óbvio que aquele que vai fazer um deslize, que comete um deslize, pode estar sem a câmera ou com a câmera, né? Já vi vários. Agora há poucos dias, eu vi uns policiais que invadiram para prender os traficantes e acabaram executando o traficante, né? Quer dizer, antes, mas naquela hora, e a câmera filmando, né? Naquela hora de tensão, qualquer movimento faz com que dispare aquela adrenalina e o cara cometa uma insanidade de atirar num momento ainda que não é aquele necessário, né? Então ela acaba registrando aquilo ali, mas por outro lado também, em algumas situações, ela acaba sendo de prova para o próprio policial, né? Tava rodando aí na internet um vídeo, acho que de ontem, um policial atracado com um criminoso e o outro puxando o companheiro, e esse que estava atracado saca de um revólver, o policial não vê e ele dá um tiro que acabou pegando no pescoço do policial, né? Então, quer dizer, e isso tudo, a câmera dele estava filmando também, né? A filmagem quem fez foi o morador, mas a câmera dele filmou também. Então eu acho que não é a câmera que vai fazer com que o policial se acovarde numa situação. O policial vai agir quando ele estiver na razão dele, né? E se ele não tiver na razão dele, pode ter câmera, pode ter sem câmera, ele vai cometer o desatino, porque o nível de adrenalina está tão grande que ele acaba cometendo um deslize. Né? E às vezes nós vemos esse caso aí, por exemplo, do tenente que fuzilou um morador de rua. Pois é. Como que a gente vai tentar justificar um ato desse? Não tem o que se falar. Foi um desatino dele ali, uma descarga de adrenalina que fez com que ele tomasse. Que ninguém em sã consciência também vai acreditar que o cara vai matar o outro por matar, né? É alguma coisa que ele imaginou e que ele não teve controle suficiente e acabou fuzilando, né? Então, quer dizer, a atividade policial não é fácil. Né? Principalmente essa atividade de enfrentamento, né? Do fardado, né? Ela não é fácil. Em plantões, a gente vê inúmeras situações também com pessoas que perdem a razão e você fala, pô, não é possível que o cara faça um enfrentamento à polícia, né? Nesse nível, nesse grau, que leve a polícia a adotar uma postura agressiva, né? Pois tem, né? A população também, ela... O que eu vejo às vezes, eu vou dar um exemplo, tá? Um caso assim que ficou famoso no Brasil inteiro, Carandiru. Sim. Tá? Carandiru, houve lá um levante dos marginais, pavilhão 9, sim. Né? Aí entrou tropa de choque, entrou tudo, aí vem as pessoas assim, não, porque precisava ter feito isso, não foi. Entre você num pavilhão de detentos de alta periculosidade. Era o pior, né? Exatamente, todos armados, e vá lá, aí você me fala. Acho que as pessoas pensam assim, policial é Van Damme, policial é Rambo que entra lá. Mas é verdade. A gente sempre diz o seguinte, né? Lógico que a polícia vai aprendendo também com as situações, né? Hoje a polícia que entra num presídio, ela não entra armada. Naquela época entrava. Entrava armada. A situação ali também era uma situação desse. Sim, limite, era uma situação limite. Mas hoje ela tem equipamentos de segurança, ela tem armamento não letal, ela tem escudo, ela tem drone, ela tem robô. Esse tipo de equipamento que a gente precisa para essas variáveis de situação, né? Mas hoje a polícia, por exemplo, não entra armada dentro de um estabelecimento penitenciário, a não ser que haja absoluta necessidade. Mas a polícia, uma vez um policial da antiga usou esse termo e eu guardei, né? Ele comparou que a polícia é como se fosse um Rottweiler. O Rottweiler vê aquela situação de agressão que ele tem que agredir e ele fica na corrente desesperado, né? Se você soltar o Rottweiler, ele vai causar um estrago, não tem jeito. Né? Ele vai morder, ele vai rasgar, ele vai triturar, ele vai esfacelar alguma coisa. Assim é a polícia. Né? Naquele momento de enfrentamento de um pavilhão, a gente se coloca um pouco naquela situação, né? O pavilhão de uma penitenciária, ele tem um cheiro diferente, né? Ele tem um ambiente... Só quem passou por ali já. Então ele tem um ambiente diferente. Então eu imagino os policiais, né, se tornaram uma turba, né? O primeiro que atirou ali, os demais atiraram sem saber onde estavam atirando. Eu imagino isso, né? Porque houve também, de lá para cá, houve também disparo, e houve pedras, e houve espeto, e houve... né? Pessoas com navalha, que se rasgaram, pessoas com AIDS. Isso, sangue, urina, fezes, é uma série de coisas. Então,
A verdade é que se tornou uma turba ali, né? E depois que se solta o Rottweiler é difícil se segurar. O comando ali, tenho certeza absoluta que não desejava isso, né? A polícia, ela não é violenta, ela pode ser, em alguns momentos, arbitrária, ela é reativa, né? Mas soltou o Rottweiler, alguma coisa vai acontecer. Infelizmente ali morreram muitas pessoas, e acho que o que chocou mais foi isso, né? A imprensa noticiava com insistência, até a população que você falou, né? Até dava razão em algumas situações, porque preso não tinha que ter aquele enfrentamento com a polícia também. Ali todo mundo que fala, viu, Zé, que dá um palpite, tem razão, a verdade é essa, né? Numa situação daquela é difícil, né? É difícil. Eu queria falar sair ileso, né? É isso que eu quero dizer. Eu só queria falar um pouquinho da questão da Guarda Municipal. Sim. Ela foi criada há muito tempo lá atrás, e pelo menos aqui, eu falo de Sorocaba, mas acho que era uma regra geral, né? Parece que a função primeira dela era preservar os próprios municipais. Houve muita discussão sobre a questão de armamento, de guarda, né? Poder de polícia. Qual que é o papel da Guarda Municipal hoje e como é que ela pode otimizar isso? Então, inicialmente, lá no governo Paulo Mendes, acho que, se eu não estiver enganado, são 30... Mas foi só em Sorocaba ou foi no Brasil que isso foi? Não, foi... seguiu essa orientação? Se seguiu mais ou menos isso aí. Por quê? Porque no começo ela foi criada para cuidar dos próprios. A alegação era essa, quer dizer, o prefeito não tem condição de criar uma força, uma milícia, né? Uma força policial armada. E durante muito tempo se discutiu também se a guarda devia andar armada ou não, cidades de um determinado número de habitantes não podia, né? Hoje pode. Mas o prefeito criou uma força fardada, uma força policial fardada para cuidar dos seus próprios. Por quê? Porque já era uma necessidade da segurança, né? Já era uma necessidade de complementar aquela segurança que nem a Polícia Civil, nem a Polícia Militar conseguia dar em próprios públicos, escolas, parques, pista de caminhada. Essa era a função da Guarda Municipal, que acabou se extrapolando, porque o guarda está andando na rua, ele é acionado por um popular, ele tem a obrigação de atender, né? Ele não tem essa opção, ele tem o dever de atender. E se alguém estiver cometendo um crime, qualquer um de nós pode prender o cidadão. A lei prevê, né? O policial deve, né? Qualquer um de nós podemos intervir numa situação criminosa e dar voz de prisão. O policial deve. Então, o guarda municipal passou a ser visto como uma força auxiliar policial, né? A realidade que aconteceu foi isso, e ela foi ganhando proporções cada vez maiores. Nós temos guardas excelentes aqui na nossa região. A guarda de Cotia é muito bem equipada, muito bem treinada, muito bem, sabe, já formada, tem aeronaves para combate do crime lá em Cotia, tem motos, nós temos moto também aqui em Sorocaba, temos cachorro hoje em dia já, né? Helicóptero, vou dar essa ideia para o governo Manga, tenho certeza que ele vai se entusiasmar. Mas, enfim, as guardas começaram-se porque havia muito investimento, né? O governo federal disponibilizava uma fatia do dinheiro do Ministério da Justiça. Quem oferecesse um programa, eu me lembro bem disso no começo das guardas, quem apresentasse um programa, um projeto, não um programa, um projeto consistente, levava uma verba para implantar aquele projeto de segurança municipal, né? Porque a segurança essencial, ela está no município, né? Eu sempre achei e continuo achando, e eu acho que o futuro da nossa polícia é a polícia municipal, é a guarda municipal, tipo seja o nome que ela tiver, tipo americana, porque as coisas acontecem aqui no município, né? Sim, sim. É inconcebível um governador do estado, encastelado em São Paulo lá, saber das coisas de polícia aqui de Sorocaba. Ah, não, mas ele tem um secretário, ele tem um delegado geral, ele tem os delegados, os oficiais, um comandante. Tudo bem, mas ele está longe do problema. O Manga não, o Manga ele tá aqui em Sorocaba, ele vai no supermercado, ele é cobrado de segurança. E não é nem responsabilidade dele. Ah, Manga, tá tendo muito furto na minha rua, lá dá um jeito nisso. O Manga vai nas feiras da barganha e ele é cobrado de segurança. Ele vai no bairro, numa reunião de bairro, ele é cobrado da segurança. Então o prefeito tem que ter uma força complementar, respeitando as atividades da Polícia Militar, respeitando as atividades da Polícia Civil, uma atividade complementar que também possa garantir um pouco de segurança para a comunidade, né? E o que o Supremo Tribunal Federal decidiu agora é justamente isso, né? Respeitadas as atividades de policiamento ostensivo, né? E vedada a atividade de polícia judiciária, que é da Polícia Civil, quer dizer, a Guarda Municipal, ela pode agir, ela tem o poder de polícia, respeitando a área de atuação da Polícia Militar. Isso significa o quê? O guarda municipal nosso está andando na rua, não vai poder atender uma ocorrência? Vai. A rua é próprio público também, é um espaço público.
Né? Uma ocorrência que está acontecendo, Exatamente. Um posto de gasolina está sendo assaltado, vai acionar a guarda. Vai atender. Só que o comando, o Copom, vai imediatamente acionar a Polícia Militar também para tomar consciência e ciência daquela ocorrência e designar uma viatura. Então nós seremos uma força complementar à força de segurança pública da Polícia Militar. Não há problema nenhum nisso. O comandante Dutra, que é o atual comandante da Guarda Civil, tem muito claro isso na cabeça dele também, essa, não diria limitação, mas talvez essa preocupação, né? Ele vai fazer um trabalho de policiamento preventivo? Vai. Complementar ou da Polícia Militar? Vamos lá no complementar. Vamos colocar uma situação prática, tá? E depois colocar mais uma situação. Carro... Em via pública. Via pública. Hoje, para se parar um carro, para se dar aquela batida... Fundadas suspeitas. Tem que ter uma fundada suspeita, senão cai. Sim. Né? Isso a gente já sabe. Sim. Mas a polícia, a guarda municipal, como que funciona? Ela parar, encosta, ela pode fazer isso? Pode. Sai. Pode. Dá. Revistar? Pode. Isso. Ela tem poder de polícia para isso. Sem dúvida. Ela é treinada para isso. Ela recebe treinamento tático para isso. Porque uma coisa é você fazer uma abordagem a pé, num pedestre. Outra coisa é você fazer uma abordagem com a moto. Você está pilotando a moto e fazer essa abordagem. Outra é você fazer uma abordagem a partir de uma viatura policial. Né? Abordagem a pedestre, abordagem a um outro veículo. Tudo isso tem técnica policial para que se emprega. E os guardas recebem essas técnicas. E eles podem, hoje estão acobertados pela legislação. O Supremo Tribunal Federal permite isso, né? Fundadas suspeitas, ele vai parar o veículo, ele vai revistar os seus ocupantes. Óbvio que antes disso ele já pesquisou a placa do veículo, né? Hoje nós temos a tecnologia ao nosso lado. Então hoje o Sorocaba tem a muralha eletrônica. Então entrou um veículo em Sorocaba hoje, a nossa muralha eletrônica já vai identificar como roubado, ou como furtado, ou como produto de estelionato. Né? Então a viatura, quando é deslocada para atender uma ocorrência dessa, ele já sabe que ele vai abordar possivelmente um criminoso que está a bordo do veículo. Né? Então ele vai com cautela, ele vai com técnica, ele vai com um treinamento adequado para fazer essa abordagem. Mas pode ser feito assim tranquilamente. Quando eu digo que nós precisamos fazer complementar, é conviver com a Polícia Militar, complementar a ela. Fazer um atendimento desse num posto de gasolina, como eu disse. Né? Esse trabalho de polícia preventiva não é nosso, mas nós vamos fazer complementar. Junto com a Polícia Militar, ou na ausência dela, nós vamos fazer. E isso está absolutamente compreendido pelo comandante, que passa essas informações aos seus subordinados. Como? Quer fazer uma pergunta antes? Não, dentro desse contexto, ainda, o ROCAN, qual que é o papel do ROCAN nesse... A ROCAN é o patrulhamento de moto, né? Eles usam motocicletas para fazer o patrulhamento. Tem aquela outra também, a viatura. A da viatura que é... ROMU. Isso, a Ronda dos Detetives. Não, a ROMU seria uma força mais especializada para esse enfrentamento, esse tipo de operação. Porque a Guarda Civil ela também faz algumas operações no entorno das escolas. Infelizmente, a gente acaba sabendo disso depois que vai trabalhar ali, né? Quando são feitos os bairros na cidade, são autorizados os bairros, normalmente são reservadas áreas institucionais, por lei, né? São reservadas essas áreas institucionais que são destinadas ao poder público, para a construção de uma creche, de um posto de saúde, de um posto policial, de um parque, a necessidade do poder público. Na maior parte das vezes, a gente vê UBSs ou SEI, as escolas, né, as creches construídas nesses terrenos, né? E normalmente essas áreas são aquelas áreas remanescentes do condomínio que são próximos à área verde, sim, são próximos ao fundo do condomínio, vamos dizer assim, a parte mais longe do condomínio, né? Do empreendimento, da associação, né? E obviamente que o tráfico... Do loteamento. E obviamente que o tráfico, ele vai procurar agir na sombra, né? Então ele vai pro fundo do bairro mesmo, né? Ele vai procurar as áreas mais distantes, as áreas mais remotas, próximo de uma área verde, para ele poder escapar da polícia. E são exatamente essas áreas onde estão localizados os nossos postos de saúde, SEI, né? Então esse enfrentamento com a criminalidade é diariamente, é latente, né? Então a Guarda Civil faz as suas operações, né? Hoje nós temos a ROMU aí, uma força de apoio a esses guardas que estão no patrulhamento normal da cidade, recebem um treinamento mais sofisticado, eles são mais preparados, tem material mais próprio para fazer esse enfrentamento, né? Escudo, bomba,
trabalham muito com drones. Hoje nós temos drones lá que podem ser operados à noite, com visão noturna. É um espetáculo esse tipo de tecnologia, né? Que facilita muito para nós o trabalho da guarda. A nossa guarda está ficando num tamanho, né? Eu estava conversando com vocês aqui ainda fora do microfone. A guarda está recebendo um reforço aí agora no dia 12, na próxima terça-feira, se eu não estiver equivocado, vão formar 100 novos guardas municipais. Então, a partir da próxima semana, nós teremos mais 100 guardas municipais patrulhando os nossos prédios públicos, as nossas praças, as nossas pistas de caminhada, né? O governo Manga já contratou mais 50 que estão fazendo academia, quer dizer, até o fim do ano terão mais 50, e ele quer ver se até o final do governo serão 400 novos guardas contratados, praticamente dobrando a capacidade da nossa Guarda Municipal de Sorocaba. Então nós temos lá o programa da bicicleta, do guarda que patrulha com bicicleta, nós temos o programa de motos, guardas que andam, guardas civis que usam as motocicletas para patrulhamento, né? Então a Romu, ela teve um problema no passado, e ela foi impedida temporariamente, era um outro contexto, uma outra realidade, ela foi impedida temporariamente da justiça de operar, né, em razão de envolvimento com algumas ocorrências de tráfico de drogas. Eu digo que era um outro contexto porque eram outros policiais e era um outro momento, que nós não tínhamos essa chancela do Supremo Tribunal Federal garantindo o poder de polícia, né? A Romu foi completamente remodelada nos últimos 2 ou 3 anos. O comandante operacional da Guarda, que é o GCM Oliveira, que é o subcomandante da Guarda hoje, remodelou praticamente toda a Romu. Então eles estão recebendo mais equipamentos, mais viaturas, tem já as L200, todas novas, bases comunitárias. Então eles estão remodelando e mudando a atuação desses policiais da Romu nesse enfrentamento da criminalidade. Eles vão ser uma força de reserva para esses guardas que estão na linha de frente. Eu lembro desse caso aí, alguns GCMs foram presos. Inclusive. Foram presos, temos hoje, não sei se continuam presos ainda 7 ou 5. Eu me lembro desse caso, eles tiveram infelizmente envolvimento em algumas ocorrências de tráfico, né? Infelizmente acontece em todos. Mas é o que eu disse, né? E por isso que eu falei para você que o comando hoje também é outro, e o comandante Dutra ele tem essa visão. Não adianta querer soltar o nosso pitbull para ficar combatendo o tráfico de droga. Nós vamos dar cabeçada com a Polícia Civil, nós vamos dar cabeçada com a Polícia Militar. E vai ser mais um conflito. E vai ser mais um conflito. Quando não, o envolvimento do nosso guarda em operações aí desse microtráfico aí, de acidente de percurso, baleando ou sendo baleado, ou então sendo preso, né? Em ocorrências aí, algumas vezes quadradas, como a gente fala, né? Eu acho que nós temos que fazer o trabalho complementar. Na porta das escolas nós vamos trabalhar? Sim. OBS, sim. Pista de caminhada, sim. Fora disso, nós vamos fazer em parceria com a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar. É essa mensagem que eu estou levando para os distritos, onde eu só tenho colegas de trabalho. Os colegas continuam ainda, né? Fazer um trabalho em conjunto com eles. Estamos fazendo um bom com o 3º distrito, que atende a área central de Sorocaba. Estamos chegando agora com aquele reconhecimento facial, aquele programa Smart City, você viu na imprensa, que reconhece o criminoso por imagens. Então nós estamos fazendo um trabalho bem bacana com eles nos terminais de ônibus, na Praça Central, né? E acaba cruzando com o tráfico a todo momento. Só que a Polícia Civil ela tem uma outra mentalidade, ela já joga uma aranha, ela quer dizer, o que quer dizer isso aí? Ela já pega quem fornece aquele que fornece o outro, então amplia o raio de ação para você ter efetividade no seu trabalho, né? Então a gente dá a primeira informação e em conjunto com a Polícia Civil a gente vai desenvolver. Então aquilo que está acontecendo na nossa UBS, na verdade ela vai vir lá de trás. Então nós temos que pegar o traficante que está bancando todo esse sistema, né? Senão nós vamos ficar substituindo o traficante que está ali. Você falou agora que tem um grupo, tem um pessoal que está fazendo academia, vai se formar quando? Dia 12 agora, na próxima terça-feira. Será a formatura dos guardas no Teatro Municipal. Desde quando? Então, desde o começo do ano. Então, vamos lá. Chegou onde eu queria chegar. Sim. Tá? Qual o grande problema, qual foi a grande discussão da questão quando foi dado o poder, vamos dizer assim... De polícia. De polícia, foi ampliado a participação. Sim, era a formação. Isso. Sim. Quando você fala em Sorocaba, uma cidade de 750 mil habitantes... Eu falo em 900 mil já. Tá, 900 mil. Você fala em uma cidade com potencial para ter um canil, você colocou aí também que amanhã depois pode ter um helicóptero, moto, sim. treinamento, uma academia. Sim, nós temos. Uma academia.
Vamos extrapolar agora. Vamos colocar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem mais habitantes e mais condições que muitos estados. Sem dúvida. É o segundo orçamento do Brasil, né? Exatamente. Aí nós damos esse mesmo poder de polícia para Conchinchonha do Norte, que ainda impede. É verdade. Eu viajo muito do Brasil. Quando você vai para o Nordeste, e posso falar sem problema nenhum, minha família é de lá, mas o pessoal lá ainda se mata. Sim. Políticos se matam ainda. Sim. Muito. Então você começa a dar poder de polícia para uma cidade que não tem estrutura para coronel que está no comando. Esse foi o grande problema que o pessoal... Sim, mas eu enxergo da seguinte... Eu entendo a sua preocupação. Nós vamos dar talvez uma Ferrari pro cara que não sabe andar nem de Fusca, né? Exatamente. Eu entendo, mas eu também entendo o seguinte: toda liberalidade com relação a esse poder de polícia, toda responsabilidade, né, tá inerente que você tem também uma fiscalização, né? Então a guarda de lá, assim como a guarda de cá, ela não vai trabalhar sozinha, ela vai ser fiscalizada. Ela vai ser fiscalizada indiretamente pela imprensa, por advogados, por juízes, por promotores, pela comunidade, né? Como eu disse, essa polícia ela tem que ter esse caráter comunitário, de enfrentamento às ocorrências se necessário, sim, mas principalmente ela tem que ser parceira da comunidade, né? Isso pode ser aqui, pode ser em São Paulo, pode ser na Conchinchina do Norte lá. Então esse poder de polícia que deram à guarda, ela só trouxe mais responsabilidade para a guarda, pelo menos para a nossa. E eu acho que as demais vão ser a mesma coisa. Eu conversava com o coronel, com o comandante Dutra, e a guarda... O comandante Dutra, ele era militar, não é? Não sei dizer para você. Sinceramente, eu não sei. O militar é outro. É outro? O que era militar faleceu. O comandante Dutra é da nossa guarda. Nasceu dentro da guarda de Sorocaba. Formado na guarda. Assim como o Oliveira, que é o subcomandante também. Então, me fugiu o que eu estava falando para você. Nós estávamos falando da responsabilidade. Eu falava com o comandante Dutra, nós temos uma ouvidoria. A Guarda Municipal de Sorocaba tem uma ouvidoria para as pessoas que têm alguma reclamação do atendimento ou do falta de atendimento da guarda, pode ligar no 156, existe uma ouvidoria para isso que vai tentar resolver os problemas. E nós temos uma corregedoria que é a corregedoria da prefeitura, que é uma corregedoria para todos os funcionários, vamos dizer assim, né? Todos os funcionários públicos estão sujeitos a essa corregedoria, né? Que nós temos o estatuto do funcionário público, né? Com as responsabilidades, com os deveres e com as obrigações. E eu falava para ele que está na hora já da gente começar a pensar numa corregedoria da guarda. Não no intuito de punir o guarda, não. No intuito de ensinar, de orientar, de ser preventivo, né? O guarda saber que nas suas atividades ele tem aquela responsabilidade, ele tem aquela autoridade que induz a uma responsabilidade, ele tem que exercer corretamente aquela sua autoridade, senão ele está sujeito a uma correção, a uma penalidade, que pode ser até a demissão ao bem do serviço público, né? Então eu vejo dessa maneira, independente de ser Conchinchina, São Paulo aqui, tem que ser profissional. E para a gente ser profissional, nós temos que exercer com lisura aquela responsabilidade que lhe foi dada. Eu vi recentemente, 2, 3 dias, questionando essa questão da Guarda Municipal. Eu falei, eu prefiro, por mim, né, que tenha aí, quanto mais policiais, sejam guardas municipais capacitados, que estão trabalhando com a minha segurança. Lógico. Eu sou preocupado com a minha segurança dos meus filhos. Lógico. Né? Então, só que eu vivo numa cidade com potencial. Aí houve aí, falando aí de compras de armas para as guardas municipais no Brasil inteiro, e citou aí alguns municípios que não tem academia, não tem nada. Não, mas onde não tem... Mas estavam comprando. O senhor sabe, para você manusear um fuzil, não é qualquer um. Não. Mas você sabe, pode ter algum, no meio de tudo isso aí, pode ter algum escorregão. Por exemplo, eu acho que a arma ideal para o uso urbano não precisa ser só a Guarda Civil. As polícias civil e militar também seriam o calibre 12. Existem espingardas calibre 12 aí com potencial de semiautomática, por exemplo, 9, 10, 12 tiros. Você para até um automóvel que se precisar com uma... Por que você precisa mais de um negócio desse?
todos nós sabemos que um tiro de fuzil, muitas vezes ele demora 1 quilômetro, 1,5 km para ele parar, né? Não é essa a sua preocupação. Você dá um tiro aqui onde nós estamos, na Santa Rosália, e alcança o centro da cidade quase. Esse é o grande problema. Ele tem razão. É um míssil, né? Não é uma bala. Ele tem razão. E as ocorrências envolvendo o fuzil, elas são restritas, elas são em algumas ocorrências. Então, algum corpo de polícia especializada que deve usar, né? Convencionou-se no Brasil, em razão do Rio de Janeiro, por causa das favelas, aquela briga de favela, o policial... E lá que não deve usar fuzil, né? Lá é pior. Lá é pior, porque é tudo barraco, né? Convencionou-se o policial usar um fuzil. Não quer dizer que ele vai estar protegido, não quer dizer que ele vai proteger a população, né? Mas hoje nós temos alguns fuzis já também preparados pela indústria bélica. Na Polícia Civil nós tínhamos muitos que é de calibre .40, de calibre 9mm, então é uma munição mais de uso urbano, né? Então, e são fuzis também, né? Esses que o BAEP usa aí, esse grupo de especial, ou o GOI da Polícia Civil, são fuzis já de novíssima geração, né? Então são mais curtos, são mais portáteis, né? São menos agressivos com relação a acidentes. Antigamente a Polícia Militar usava FAL. Gente... É verdade. É verdade. Metralhadora, né? Não tem sentido usar metralhadora. Então são algumas situações em que a polícia vai se deparar com a necessidade de usar esse armamento mais pesado, né? No dia a dia não há necessidade. A nossa polícia, a nossa guarda usa pistola calibre 40, que é permitido pelo Exército, né? Fizemos uma compra recente aí agora, em função de irem para a rua esses novos 100 guardas. Sem dúvida, calibre 40, ela tem um poder de impacto bom e não é muito perigosa com relação transpassante. Então, e procuramos evitar ao máximo aí qualquer risco para a comunidade. E falar também que no dia 12 eles se formam, no dia 15 eles participam das festividades de aniversário de Sorocaba e já vão ser imediatamente colocados em patrulhamento aí pelo comando, né? Então, e é uma coisa interessante porque eu estou trabalhando lá, eu vejo isso. Eu já era fã da Guarda Civil na época de Polícia Civil ainda, porque a nossa guarda sempre foi muito parceira da Polícia Civil, né? Mas era uma verdade também que os nossos guardas estão envelhecendo, né? E agora nós vamos ter uma geração aí, uma nova geração de guardas, né? Eu costumo dizer molecada, não no sentido ofensivo. Eu tive a oportunidade de falar com eles lá na nossa academia. Nós temos uma academia que forma os nossos guardas ali no mesmo próximo à sede da guarda. Então eu estive lá batendo papo com eles, falando sobre a Polícia Civil com eles, a realidade das ruas, o que eles vão encontrar dentro de uma unidade, como se apresentar, né? Então eles estão bem treinadinhos com relação a isso aí. Aliás, a formação deles é muito boa, viu? São quase 7 meses de formação, né? Recebem sem número de horas-aulas lá, muito importante, as noções de direito, noções de criminalística. Como tem que ser. Como vai se apresentar à comunidade e as ideias também do fardado, né? Hierarquia, disciplina, e todos eles valorizam muito e são turmas muito boas. Uma molecada, como eu digo, mas uma molecada responsável, uma molecada boa, e eles vão acabar interagindo com esse nosso pessoal mais da antiga, entendeu? E o nosso pessoal da antiga é muito bom. Nós temos uma guarda civil aqui em Sorocaba, antiga, mas muito boa, né? São guardas que já estão aí com 20, 25 anos de trabalho, algumas vezes até mais, né? E o Oliveira, que é o nosso subcomandante lá, se não me engano, ele tem 27 anos de guarda municipal já, né? Então vai ser um choque de gerações. Então essa geração antiga vai ensinar corretamente essa geração mais nova, entendeu? Esse é o nosso desafio hoje, né? Com essas novas responsabilidades da guarda. Qualquer polícia, assim, né? O mais com mais experiência. Mas eu via na Polícia Civil isso aí com mais frequência, né? Nós tínhamos concursos mais frequentes lá, né? Aqui na Guarda não, se eu não me engano esse concurso fazia 19 anos que não tinha concurso na Guarda. Então é muito diferente dá um interstício é bem maior. Mas eu tenho certeza que eles vão aprender corretamente, vão ter boas lições, vão ser boas histórias para serem contadas. Então, dia 12 eles se formam no Teatro Municipal, com as famílias, tudo. A administração está providenciando uma formatura que seja emocionante para eles, para demonstrar a importância do cargo, né, a importância da função deles e o que a cidade espera deles, né? É isso que o prefeito vai falar com eles. No dia 15 participam da cerimônia do ato cívico e do desfile,
da aniversário da cidade e já são incorporados ao patrulhamento. Vocês fazem intercâmbio com as outras guardas municipais Então, da região? é isso que eu ia falar para você. Nós só não fazemos intercâmbio como nós formamos guarda da região. Nessa última turma aqui vamos formar 4 guardas de Cerquilho. Nessa que está formando agora. Na próxima, que já está na academia, nós temos, se não me engano, 9 guardas de Tietê. Então, as cidades próximas aqui usam muito a nossa guarda. Isso é muito Usam muito o nosso curso de formação, entendeu? Como nós temos os professores, autorização, tudo, quando eles precisam formar, podem formar também. Vamos formar 10, 12, forma aqui. Né? Mas é prazeroso quando há essa troca de experiências, que ele vê uma realidade aqui, que ele vai ver uma outra realidade lá no município dele depois. O principal é o início de um intercâmbio. Eu acho que se o guarda civil ele foi formado com a ideia de ele atender a comunidade, que o patrulhamento comunitário, a importância que ele tem, né, essa proximidade da comunidade, ele vai ter informações privilegiadas que ele pode passar para as forças policiais, ele vai ter o respeito da comunidade, ele vai ter a ajuda da comunidade, né, ele vai ter o reconhecimento do trabalho dele. Né? Eu vou trabalhar numa escola lá, mas daí? A coisa mais importante do mundo é você cuidar de 500, 600 alunos que estão ali, não deixar um traficante se aproximar, não deixar uma pessoa entrar armada dentro da escola, não deixar fazer com que aquela ilha de felicidade, aquela ilha de prazer ali que seja uma escola, seja efetivamente respeitada, né? Você recebe uma missão dessa, uma ronda escolar, um patrulhamento escolar. Eu não sei se eu sou muito assim, nostálgico dessa atuação, né? Mas eu trago um pouco da Polícia Civil, isso para a atuação no dia a dia deles ali, né? E espero auxiliar de alguma maneira. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma dúvida. Sim. É uma dúvida. Sim. De um caso que ocorreu, não em Sorocaba, eu fiquei pensando, que negócio é esse? Você fala, que coisa foi essa? Um caso envolvendo, se não me engano, eu não sei se foi Tietê ou foi Cotia, mas houve uma ocorrência em São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo, em uma perseguição de guardas municipais, foi noticiado. De uma dessas duas cidades, e deu um problema lá na cidade de São Paulo, porque parece que eu até tiroteio, parece que guardas municipais foram presos, inclusive, por conta disso. Eu falei, peraí, mas um guarda municipal, ele não pode entrar em outra cidade, mesmo que esteja, vamos dizer, numa perseguição, alguma coisa, não avisaram. Não, eu acho prudente avisar, né? Eu acho prudente avisar. Se você está vendo que está se deslocando para a divisa de município. Assim como nós fazíamos aqui na polícia também. Nós somos policiais civis, mas se eu fosse entrar na área de um outro município, avisava o colega. Sim. Estamos entrando aí, nós vamos dar uma cana em tal lugar. Algumas vezes convidava para ir junto, né? Porque a autoridade daquele local é uma, a autoridade do lado de cá é outra, né? Então a gente precisa ter essa cautela. Mas não é normal isso. Não é normal. Eu falei, nossa, não é normal. Esse povo. Pois é aquilo que eu falo para você, né? A gente tem que atuar, a nossa atuação também, ela vai até certo limite, né? Não é porque é guarda civil, não é porque é guarda civil que é menos do que a polícia civil ou polícia militar, mas a nossa atuação vai até certo limite. E é importante a gente saber esse nosso limite, né? Porque nós temos capacidade de fazer, lógico que temos. Nós temos treinamento, temos conhecimento para fazer, mas não nos é devido fazer isso, não nos é permitido fazer isso. O órgão específico para Lógico, respeitar. Respeitar a sua atribuição institucional. Por isso que o ministro, apesar de ele fazer algumas coisas que eu não concordo, quem sou eu vou concordar com o ministro, né? Ele foi prudente nessa relatoria. Ele deixou bem claro que a guarda tem sim o poder de polícia, respeitada a atuação da polícia preventiva, que é a polícia militar, e vedada a judiciária. Se nós amanhã depois nós temos uma outra polícia investigando. Né? Bateu a cabeça, não dá. Os maiores embates que eu tinha com a polícia militar era justamente por conta disso. Eles queriam investigar. Serviço reservado. O serviço reservado, que inicialmente era para ser um serviço reservado para observar policiais, queriam fazer serviço da atribuição da Polícia Civil, né? Não, traz a informação para mim, nós fazemos junto. Né? Eu não quero ser o dono da informação. Né? Eu sempre tive até quando eu estava na polícia, eu comecei no Garra, com o Castilho. Mas eu falava, viu? Assim, já chegou o caso, tá? Depois eu fui para distrito, da gente fazer lá dar uma incerta lá, querer pegar um cara que tinha fugido de tu, e foi interessante, lá na Vila Aro, contar esse caso. Aí eu tava lá esperando, a gente sabia já quem era, olhava, ver se ele ia descer, subir, veio o cara assim, lá no barco. Você é da polícia, né?
Não, eu já vi você no carro. Ai. Não é pra O meu disfarce já foi. Já foi. Não é pra acontecer isso. Não. Sabe, o policial civil, ele é investigativo. Ele tem que fazer investigação. Sim. Né? Aí começa dessa querer fazer preventivo que não é da civil, ou o militar que não é investigativo. Então, e tudo isso leva a gente a uma outra coisa, né? Eu sempre falei isso, que a nossa polícia é uma polícia um pouco portuguesa, sabe, Zé? Porque a polícia militar é aquela ostensiva que tem que ser vista. Então, por isso que ele anda fardado em viaturas oficiais. E a polícia civil é a polícia repressiva, ela age a partir da ocorrência do crime. Então, ela não pode ser vista. Quanto menos ser vista, é melhor. Mas ela anda com viaturas oficiais também, né? E muitas vezes com camiseta, polícia civil. E o pessoal faz questão de falar. Então nós temos uma polícia portuguesa, com certeza, né? Não, inclusive, no Paraná, eles têm, não sei se aqui em São Paulo já segue isso, eles têm um sistema diferenciado lá, eles têm delegacias por especialização de crime, então estelionato, defraudação, de homicídio, enfim, e o setor de investigação não usa, além de não usar carro oficial com sirene, com aparato, eles usam carro maiado. Para não ser descoberto. Eu cheguei a ver um Chevette lá que mal andava, tinha que empurrar. Não precisa disfarçar tanto, mas funciona. A época que nós mais usamos carros descaracterizados aqui, quando eu trabalhava na delegacia de entorpecente, apreendíamos muitos veículos da época, né? E veículos bons, né? O juiz depositava, doutor Maurício Valala, doutor Pedro, né? Que foram os juízes corregedores, depositava para uso policial, armamento, veículo, rádios comunicadores, quando eu aprendia. Então a gente percebia que você tinha lá esse carrão aí, não adiantava trabalhar com esses carrão, porque primeiro, se quebrasse, era muito carro para arrumar, né? Se batesse, então, tá louco, né? E o bairro, automaticamente vê um carro ali que não roda ali naquele local. Na hora vê, né? Na hora vê. Bom, e num passado remoto, já faz tempo, havia um problema curioso aqui das duas polícias, né? As viaturas da Polícia Militar não tinham combustível, e as da Civil viviam quebradas, que era um negócio louco, né? Para você colocar. Mas eu queria apontar uma outra coisa, que é o seguinte, bom, muita coisa aconteceu, mudou para cá, e a corrente ideológica alinhada a um espectro aí, defendia aí, por exemplo, a ideia de que todo cidadão deve ter uma arma em sua casa, né? Sim. E se a bancada da bala no Congresso e tal, armar a população é uma boa ideia? Olha, como está a legislação hoje, não é que simplesmente vai comprar uma arma e vai ficar portando a arma, né? Existe uma diferenciação de você ter uma arma para defesa pessoal, defesa da sua família, defesa da sua propriedade, que eu acho que isso é absolutamente legítimo, ponto. A Constituição permite que você realize a autodefesa, então eu não posso, a pretexto de acabar com as armas, coibir esse seu direito constitucional de você poder ter a defesa da sua propriedade, da sua família, da vida da sua família. Então você comprar uma arma e ter essa arma dentro da sua residência, você vai ter que fazer todo um trabalho de demonstrar que você é apto a usar uma arma, que você tem competência e habilidade para usar essa arma. Você vai ter que provar habitualidade num clube de tiro. E hoje, se não me engano, são 8 frequências por ano, pelo menos. Quase uma ao mês. Então você vai ter habilidade para usar aquela arma. Aquela arma não vai ficar parada numa gaveta, jogada num qualquer alcance de criança, entendeu? Então as pessoas que efetivamente gostam e que se submetem a esse treinamento, eles são aptos para ter uma arma na casa. Na minha casa eu não preciso de arma, então não compra. Agora, como é que você vai falar isso para um sitiante, por exemplo, na nossa zona rural aqui? Né, que constantemente é invadido. Você está dentro da sua casa, o cara chega a uma quadrilha de 3, 4, 5, como é comum, e você não tem nem uma espingarda, nem um revólver para dar um tiro para cima lá, para fazer a autodefesa da sua propriedade. Então eu não posso negar esse direito, né? Desde que você se submeta a um processo e tenha aptidão para ter aquela arma na sua casa. Então você vai ter arma em casa. Agora, você portar essa arma em via pública, que é o porte de arma, é outra coisa muito diferente. Além de toda aquela primeira fase que você fez, para poder adquirir uma arma, você vai ter que demonstrar outras habilidades, né?
passar por um exame junto a uma psicóloga, demonstrar que você não tem antecedentes criminais, uma série de coisas. E mesmo assim é dificílimo. E hoje a política criminal do governo atual aí, que a gente sabe que é de esquerda, eles são contra armamento, eles são contra a polícia, eles são contra tudo isso aí, né? Então, são contra os clubes de tiro. Eu sou a favor de tudo isso aí. Na minha vida, eu cresci com isso. Meus filhos foram criados dentro da minha casa e nunca colocaram a mão na minha arma. Eu tenho um dos filhos que é louco por causa de arma, frequenta clube de tiro, quer comprar arma, já tem 28 anos. Filho, tem coisa mais importante para você comprar do que uma arma ainda. Calma, ele mora num apartamento, não há necessidade de estar armado. Mas é louco, é fissurado por causa de arma. E o outro não dá nem bola para arma. Então isso é muito da pessoa, sabe, Zé? Isso é muito eu gosto de arma, eu não gosto. Eu acho complicado a gente proibir a pessoa de ter uma arma, se ela quiser, para proteção da sua família e da sua propriedade. E isso não dá o direito dela ficar portando a arma onde ela quiser, levar dentro do carro. São coisas completamente diferentes, né? Os Estados Unidos é o país que mais arma tem per capita, né? O Texas lá, a cultura deles é andar com a arma na cinta, né? A gente vê em filmes isso aí. Eu tive em Israel também, não é muito diferente, não. Não. Tive em Israel. Lá tem uma necessidade. Tive na capital. Então, tive na capital. Ali não são bandidos, mas são terroristas, né? Ali são ideologias mais diferentes ainda. E eu tive na capital, Tel Aviv, na praia, e vi as moças com fuzil. Aí sim, fuzil mesmo na costa, na bandoleira. É outro contexto, né? É outro contexto. O nosso país, principalmente na área rural, áreas mais afastadas, é complicado. A polícia não vai chegar rápido, não adianta dizer que vai, que não vai. Né? Muitas vezes nós temos intermunicípios aí e a criminalidade se aproveita dessa proximidade e faz roubo aqui em Sorocaba e volta correndo para o seu município, entendeu? Então é difícil o esclarecimento das ocorrências, são quadrilhas especializadas, né? Eu parto dessa premissa que você colocou aí. Você ter uma arma em casa é uma questão de direito da sua propriedade. Autodefesa. Não, vai portar a arma, aí tem que ter N habilidades, tá? N habilidades, mostrar o porquê precisa. Razão, é isso, tá? O porte de arma ele não é mais como antigamente, né? Antigamente você dava o porte de arma para o comerciante, para o empresário. Não. Muitas vezes ele deixava na cinta até a arma, aí até mudou o contexto, hoje não é mais esse, né? Eu não tenho informação que em Sorocaba, empresários mesmo pedem, não conseguem o porte de arma. Isso está na mão da Polícia Federal hoje, eles não concedem o porte de arma para as pessoas. Só que existe o outro lado, né? E os bandidos, como é que estão se armando aí? Né? Eles não precisam de porte, não precisam de treinamento, não precisam de nada, né? Então, quer dizer, eu quero uma arma assim para me proteger, que história é essa? Então o cidadão vai ficando cada vez mais acuado, né? Mora em condomínios, é carro blindado. E quem não pode fazer isso? Por isso que você tem que ter aquela situação. Você não pode liberar geral, mas você também não pode criar uma situação de não pode de jeito nenhum. Existem situações que são necessárias. Sim. E o direito de você ter em casa, eu também defendo. Autodefesa. Tá? Eu tenho registrado, tudo bonitinho. Tá? Mas eu não gosto, então não compre. Eu até não gosto, mas se entrar alguém na minha casa, eu vou defender. Eu vi realidades, sabe? Eu vi realidades ali, principalmente em Ibiúna, que pertencia à nossa seccional. E Ibiúna tem uma zona rural muito forte, né? Piedade, Ibiúna, uma grande parcela dos produtos ali consumidos e levados para o CEAGESP são produzidos ali no cinturão de Ibiúna e Piedade. E os agricultores que moram no seu sítio, na sua propriedade, né, principalmente japoneses, orientais, chegou uma época que eles estavam sendo muito roubados, né? Os filhos iam para o Japão, iam trabalhar por lá e voltavam com dinheiro razoável para comprar carro, mais propriedade. E era um atrativo para os bandidos. E bandidos ali da capital, da grande São Paulo, né, que vinham para Ibiúna. Então eu vi verdadeiras atrocidades ali, né, estupros, agressões, né, às vítimas que são absolutamente desnecessárias. Você já viu roubando, já dominou toda a família já está... Pessoas, às vezes, sem condição de defesa. Nada. Idosas, né? E então ali, ao desamparo no meio do mato, né? No meio do seu sítio ali. A polícia vai chegar? Não vai chegar. Não vai ter tempo. Não vai ter tempo de chegar para socorrer aquela pessoa. Não... Isso nem aqui no Brasil também. E se você for nos Estados Unidos também não. Se você não, for nos Estados Unidos, vai chamar a polícia em não.
Lá também é um país continental e por Sem conta dúvida. muito disso, eles têm essa questão de deixar a pessoa, É, possibilitar a E lá, autodefesa. não, lá eles têm a cultura mesmo, né? Cultura do Velho Oeste, ali, o Texas, É que lá começou no processo de independência, né? de Lá a construção do independência, país, né? a independência deles foi na bala, É. né? Aqui no Brasil a gente pagou pedido dinheiro emprestado para a Inglaterra para pagar para Portugal, Não, mas foi na e bala. eles tiveram guerra civil lá também, Sim, tem então... o contexto histórico é outro. É. Não, e é o tipo de nação que foi para lá também, né? O irlandês, depois, né? O francês, né? Eles são muito cientes dos seus direitos, né? Eu acho. Sim. Já tinham passado coisas esquisitas Interessante, né? Se você tem lá nas propriedades, não entra aqui que você leva lá. Pode, né? Criminalidade é uma questão de social ou é de segurança pública? Eu acho que criminalidade é uma escolha, porque o cara pode ser pobre, o cara pode ser, né? Não ser favorável financeiramente e tem a opção de não entrar para a vida do crime, né? Vi muitos, assim, pessoas que Então, nasceram mas lutaram e assim como nós também já vimos, eu acho que você já viu o contrário, o cara milionário, o cara que não precisava ter uma vida do crime e acaba entrando no crime. Então eu acho que é uma escolha de caráter e o indivíduo opta, né, por ser criminoso ou não, né? Quer dizer, nós todos vivemos nessa dicotomia, né, de honestidade e desonestidade. Quer dizer, nós temos freios morais, né, que nos seguram aí a não praticar nada fora da lei, né? E temos freios de igreja, temos freios de educação, freios familiares, de amizade. E quando esses freios falham, a polícia está aí para tentar restabelecer a ordem, né? A coisa é simples, somos nós que dificultamos no dia a dia, né? Não faça para mim o que você não gostaria que eu fizesse para você, né? Aí não ia ter criminoso, né? Então eu acho que crime é sim uma escolha pessoal, um desvio de caráter, um problema de caráter. Tem pobre que é criminoso, tem rico que é criminoso também. Lógico que a camada menos favorecida, né? A camada que está à margem da sociedade, aí, com menos possibilidades, principalmente hoje em dia, ainda com internet, né? Os jovens têm acesso a informações, né? A desejos, a sonhos que eles nunca vão conseguir ver realizado, né? Viagens, veículos, mulheres, roupas, joias, relógios, né? Então tudo aquilo acaba levando o jovem também para um tigrinho da vida, né? Para um jogo da vida. Ontem eu vi uma reportagem ainda na televisão, 6 ou 7 maiores influenciadores aí de 3 estados. Mas, gente, influenciadores com 8 milhões de seguidores. Gente, eu vi isso aí. O que um indivíduo daquele vai ensinar pro meu filho? A educação que eu dei pro meu filho, ele não vai ver um cara daquele. Agora, infelizmente, tem gente que não aprende nada, tem gente que não ensina nada. Então, esse sujeito é acessível a esse tipo de pessoa. Não tem segredo, gente. Se você tiver uma barreira moral, uma barreira de sociedade, família, igreja, né? Você não vai entrar nesse meio aí, você não vai dar essa oportunidade, né? Então, indivíduos aí com 8 milhões, 10 milhões, 15 milhões de seguidores, sabe? Oferecendo tigrinho, ganha na desgraça do outro. E ganha bastante, viu, Zé? Sim, 40 milhões mês, 50 vi a cifra lá, eu cheguei a ver. E eu não sei como é que a Receita Federal não pega um sujeito desse. A Receita Federal vive pegando no meu pé, que ganha uma miséria, e essa gente não é importunada. Você recebe aquela cartinha do imposto, você caiu na malha fina. Eu falei, meu Deus do céu, pessoa mental. Desculpa, você tocou, depois a bola na marca do documento. Você falou em Receita Federal em ganhar. Esse desequilíbrio entre unidades da federação, entre estados, lá, eu ouvi dizer uma vez, não sei se procede, informação que Piauí paga melhor delegado de polícia que São Paulo. São Paulo, Zé. Como é que é isso? Então, eu não vou estar atualizado para você hoje, mas eram 27 estados, se eu não me engano, né? São Paulo era o 25º em termos de remuneração. E eu acho que continua bem lá atrás ainda, viu? A melhor polícia paga hoje, se eu não estiver enganado, é Brasília, né? Que também só tem Brasília, né? É fácil se compreender por que eles ganham bem, né? E eu acho que eles têm que manter também uma paridade com a Polícia Federal. Então, eles conseguiram isso agora. Então, eles ganham mesmo que um policial federal ganha lá em Brasília, né? Isso aí, obviamente, traz pessoas com mais qualificação. Sem dúvida. E outra, você pensa 2 vezes antes de você cometer qualquer desatino, né? Perdeu o seu salário, perdeu sua carreira, você está muito bem remunerado, por que você vai precisar
muitas vezes fazer alguma ilegalidade, né? Não que justifique também, mas explica, né? Então São Paulo era o 23º estado. Uma vez explicaram para mim da seguinte maneira: São Paulo hoje nós devemos estar com 100, 110, 120 mil policiais militares. Devemos estar chegando aí na casa dos 35, 40 mil civis. Então é muito polícia, né? Para pagar, né? É muito funcionário para pagar. Mas tem recurso, né? Então, é o primeiro estado da federação. Eu acho que isso aí é um pouco política também. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. É um pouco política. Sem Eu dúvida. já falei aqui, se segurança é gênero de primeira necessidade, então precisa pagar melhor a polícia. Mas a educação também, o professor merece ganhar mais. É verdade. Tem que pagar bem o professor. Mas os heróis da saúde aí que enfrentaram pandemia e cuidam da nossa saúde... Também. Tem que pagar melhor, não tem jeito. Educação também. Então, todo mundo, não tem jeito. Todo mundo precisa. Quando eu estava na polícia ainda, teve uma greve, né? E não lembro quem era o governo, também não vou citar, já foi, né? Ele tá em outro planeta, tá em outro... Mas a gente escutou isso. Vocês querem aumento para quê? Vocês têm funcional? Isso ficou famoso, um governador antigo, Demar de Barros, se eu não estiver enganado. Foi outro. Outro ainda, não foi nem Mais recente, né? Mais recente. Não foi esse antigo. Ele falou: falado também você tem o seu distintivo e tem a sua arma, então você está esperando o quê? Né? Então não adianta, gente. Se a gente paga muito pouco também, não adianta você querer uma polícia de qualidade que não vai ter. Da Inglaterra, se você paga salários da Nigéria, né? Entendeu? Então esse problema sempre vai existir. Agora, é verdade também que a pessoa que entra no serviço público, em especial na polícia, ou na saúde, ou na educação, né? Ela vai entrar por um ideal também, né? Ninguém espera ficar rico no serviço público, essa é a verdade. Mas você tem que ganhar um vencimento. Condizente. O ideal também nunca pagou despesa, né? Nunca pagou conta, né? Você mesmo deve ter saído da polícia para buscar novas oportunidades, né? Não é mesmo? Não, é verdade. Mas tem muita gente que entra e que gosta daquilo que faz. Eu conheço muita gente que morre pela polícia. Com certeza. Que morre pela polícia. Eu falei em questão política, eu vou falar de Sorocaba, mas isso deve ser uma regra meio que geral no país. Aqui em Sorocaba, nós demoramos, acho que você deve ter acompanhado, demoramos uma vida para remover a cadeia da General Carneiro É da minha época isso aí. O que fosse construído o CDP. Eu posso falar com propriedade. Então, para mudar a cadeia para o CDP, foi isso, né? Sim. Talvez Sorocaba tenha sido, não uma das últimas, né, mas demorou também para ela ter uma delegacia de investigação geral. Sim. A DISE, a Delegacia da Mulher, parece que foi há pouco tempo, inclusive, que o plantão 24 horas passou a rodar. A polícia, de modo geral, é ruim de lobby, no caso. E o que falta? Então, né? Com arma na cintura, tudo não deveria ser, né? Pois é. Na verdade, a polícia, a saúde, a educação, nesse país aqui, é um faco sem fundo, né? Um sorvedor de recursos. A gente compreende esse lado do governo. O governo tem limitações também, a gente entende isso aí. E nós só estamos refletindo um anseio da sociedade, né? Uma necessidade da sociedade. Correto. A gente reflete aquilo que eles estão pedindo, né? Obviamente que eu sempre reclamava disso aí, né? Sorocaba não tinha deputados, por exemplo. Na época era um único deputado, né? Hoje tem 4. Hoje tem 4 estaduais, né? E 3 federais. E 3 federais. Então, esse poder político, se unido, se tivesse junto, se tivesse fazendo um trabalho, né, coordenado, eu tenho certeza que conseguiria muito mais recursos, né? Todos os nossos políticos, todos os nossos deputados são muito atuantes, são de fácil acesso, todos eles brigam por aquilo que a gente solicita, né? Eu, à frente da Polícia Civil, me relacionava muito com eles, né? Então, todos os nossos reclamos, eles levavam para a hierarquia superior, recurso, brigava por recurso, mas eu acho que se você juntasse uma força dessa aí de quantos estaduais? 4. 4 estaduais e... São 2 federais, eu me equivoquei. São 2 federais. São 2 federais. São 6 deputados, né? Não é pouco, na região, não é pouco, né? Não é pouco. E mais um prefeito, que hoje é do mesmo partido do governador. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que tem todo momento certo para isso, né? Eu conversei com os policiais civis também. Sorocaba, nós temos 2 sorocabanos aí à frente da Polícia de Sorocaba, né? O Dr. Wilson Negrão, o delegado titular do DIA-Interset, e o Dr. Cassola é o titular da seccional hoje, né? Então eles conseguiram recursos humanos e materiais com o governo do estado para fazer um outro plantão policial.
Hoje nós temos um único plantão, que é aquele de General Carneiro ali. A Zona Norte não tem mais? Não, Zona Norte não tem já há bastante tempo. Bastante tempo já. Então nós temos um único plantão. Não é ali no prédio da seccional, é em frente. Sim, eu já passei lá. Mas é um único plantão. Isso significa que se houver uma ocorrência lá no Éden, a pessoa tem que vir para General. Tem que vir aqui no plantão. Então, da mesma forma que a Guarda Municipal ela está se descentralizando, hoje nós já temos posto policial ali, inaugurado pela atual administração ali no Vanelville, e o Beto, o secretário de Segurança Urbana, está providenciando um na Aparecidinha, agora que vai ser modelo. O prefeito Manga até fez vídeos a esse respeito já, em termos de tecnologia, em termos de viatura, em termos de número de policiais, vai ser na Aparecidinha ali. Nós estamos também com um projeto com uma base no Éden, ao lado do Distrito Policial, fazendo uma integração, uma interação com os policiais civis, para ser parede a parede. A nossa base da guarda com o Distrito Policial do Éden. Então, nós precisamos descentralizar a polícia. E conversando com o Dr. Cassola e o Dr. Wilson, tivemos a informação desse novo plantão que eles vão inaugurar na Zona Norte para descentralizar a cidade. Até porque Sorocaba também recebeu na nova administração do governo estadual um novo batalhão da Polícia Militar. Será o 55º, o 55. Então nós teremos o 7º batalhão responsável por uma ala da cidade, né? Eu não sei exatamente a divisa, acredito que vai ser norte-sul, talvez seja isso. Então o 7º batalhão mais antigo com uma área e o 55 que está novato agora com uma outra área, né? Para quando? Vai ser inauguração agora dia 15 de agosto também. A sede é ali na próxima Guarda Municipal, na subida da General Osório ali. Funcionou muito tempo atrás a Advocacia Geral da União ali. Bem na esquina. Sim. Eles estão terminando a reforma ali, estão pintando, já está bem adiantado. Dia 15 é a inauguração. O governador, inclusive, está na Sorocaba e o secretário também para fazer a inauguração. E vão inaugurar o primeiro distrito policial novo de Sorocaba também, que também soube que é um modelo. É 12º? Não, o primeiro distrito policial. Está mudando de endereço. Tá. O prédio Canhado. Vai ser aqui da Roberto Simons, não? Não é Roberto Simons, ali é São Francisco? Aqui é Roberto Simons. É Roberto Simons, é aqui para baixo. Do Senai. Ele tá ali embaixo, né? Tá aqui embaixo. Então, ele é ali. É ali? Ele vai mudar para São Francisco. Sim, vai continuar na Santa Rosália. Mas é um prédio novo, amplo, bem apropriado, com uma repartição policial mesmo, e o governador vem para fazer essa inauguração, descentralizando a Polícia Civil e a Polícia Militar, então. E a Guarda segue esse mesmo caminho, né? Cada vez mais próxima da comunidade, para atender aí as situações de Correto. Tem duas perguntas inescapáveis aqui, que uma o Luiz faz, que não pode deixar de fazer, e eu vai fazer. Eu vou fazer, eu tenho que fazer sempre. Você que é independente aí da cor partidária, mas... Saia justa. Não é. Pergunta complicada. Pense bem para responder, independente sim. Você acredita que a Terra é plana? Isso eu respondo fácil. Eu acredito que a Terra é redonda. Tá. Pronto. E agora vamos para a pergunta do milhão, que a gente chama do milhão, que é menos complicada que essa. O que pode ser feito para começar a fazer para que a situação do país melhore, para que a gente trilhe o caminho do desenvolvimento e consiga viver minimamente num ambiente equilibrado? Então, eu faço essa pergunta algumas vezes para mim também, né? Eu saí da polícia, eu fazia um trabalho de política institucional lá e vim fazer um trabalho de política partidária aqui com o prefeito Manga, com o convite do prefeito Manga. Então já faz 4 anos e meio, mais ou menos, que eu estou nessa vida. Fui candidato a deputado federal nesse meio tempo, fui candidato a vereador nesse meio tempo, sou o primeiro suplente no meu partido na Câmara Municipal. Qual partido? Agir. Agir. É um partido novo, um partido de direita. Certo. Mas é um partido de boas cabeças, um partido moderno. Temos 3 vereadores, né? O partido foi muito bem nas eleições. Eu esperava ser um pouco melhor até, mas eu tive 17 mil votos para deputado federal. 8.500 votos em Sorocaba. Então eu imaginava que desses 8.400 eu podia tirar uns 4 mil, né?
É diferente a eleição. Eleição completamente diferente, né? A gente faz um planejamento e encontra outro, é bem diferente. Aumentou o número de cadeiras, né? Sim. Mas... Não, e assim também, o voto para um... Mas o coeficiente partidário continua o mesmo, 16 mil votos para fazer o vereador. Entendeu? Então eu pensava em tirar perto dos meus 4 mil votos, né? Mas a eleição é uma caixinha de surpresa, né? Muitos vereadores, seguindo a tendência do prefeito ter sido reeleito muito bem, reeleito quase 80%, né, de aprovação, foi reeleito. A maioria dos vereadores também foi reeleita. Isso demonstra que a cidade está satisfeita com os seus vereadores, com os seus políticos, né? Nada a observar. Então, mas eu tive 2.157 votos. Eu sou o primeiro suplente do meu partido, né? Mas eu participando dessa vida política, e eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer essa participação, né? Pedir voto é muito difícil, ter projetos é muito difícil. Falar sobre planejamento do que se planeja para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país é muito difícil, né? Suas ideias, se vender as suas ideias é muito difícil, né? Mas você também acaba fazendo uma introspecção, né? Pô, mas será que é tão difícil essa participação popular assim? E a gente fica muito triste de ver, primeiro, eu incentivava muito o voto do jovem, né? Primeiro incentivava o voto, né? Pessoal, vamos votar, porque não existe outra ferramenta de mudança social a não ser no voto. Né? Seja da esquerda, seja da direita, o espectro vencedor é que vai dominar os próximos 4 anos, né? Mas não existe uma maneira de mudar socialmente se não for pelo voto. Então eu estimulava muito o voto. E segundo, o voto do adolescente, né? Para que ele participe cada vez mais cedo, mas não só votando, né? Acompanhe as coisas da política, acompanhe, se informe, né? Cobre o seu vereador, cobre o seu deputado, leve ideias, acompanhe as ideias que ele está desenvolvendo. E aí, infelizmente, a gente não vê isso no país, né? Se perguntar para a minha família mesmo, não vou dizer vocês aqui que vocês estão, né, no dia a dia, mas ele não lembra quem ele votou para deputado, não lembra quem ele votou para, né, senador. Senador é uma incógnita nesse país aqui, né? E é importantíssimo. O representante do Estado. É importantíssimo, né? E eu via também no jornal essa semana que será que o país não tem cabeças, não que seja melhor, mas mais modernas? O Senado é liderado por um amapaense que foi eleito com, sei lá, 30 mil votos, 40 mil votos. Que o estado do Amapá é pequeno e o número de eleitores menor ainda, né? A Câmara dos Deputados é governada por um paraibano. Gente, nada contra os amapaenses, nem contra os paraibanos, né? São 2 excelentes estados, estados irmãos, mas são estados extremamente dependentes, né? Todos eles têm mais Bolsa Família do que carteira assinada. Exatamente. Né? Sim. Onde a saúde e a educação, principalmente, são problemáticas, além da segurança. Então, a gente fica triste porque o país é muito grande, são diferenças muito grandes. Uma outra coisa que eu vi esses dias, né? Uma debandada geral que está havendo para o estado de Santa Catarina. Você viu isso? Vi. Até um casal estava sendo processado lá porque foi muito franco na internet e falou: que tipo de gente você quer trazer? Pode vir para cá. Então, quer dizer, começa a gerar briga até entre os próprios brasileiros, né? Os próprios irmãos de sangue, né? Só mudança de estado, né? E por quê? Porque o estado de Santa Catarina é um estado pujante, é um estado, né, que está indo para frente, né? Que está indo... Né? Você vê os índices de analfabetismo pequenos, as melhores escolas são em Santa Catarina, né? Você vê o nível de desenvolvimento humano lá é muito melhor do que a maioria dos estados. Se o senhor citou Santa Catarina, está dentro do estudo nosso do Bom Senso Brasil, rapidamente, a gente faz algumas comparações entre municípios, tá? Porque um se desenvolveu, o outro não, o que é que acontece? Então, um dos nossos estudos que demonstra assim, essa disparidade, esse antagonismo aí entre desenvolvimento. Você conhece Porto de Galinhas? Conheço. Conhece Porto de Galinhas, lá em Ipojuca, o município. Tá? Ipojuca. E tem o Porto ali perto também. Isso, e Porto lá. Aí você pega Ipojuca, e a gente pegou Ipojuca porque tem Porto de Galinhas, que é um município, vamos dizer assim, é uma área muito turística, muito dinheiro. Mas você vai na cidade de Ipojuca, uma pobreza que é muito bom ali, Porto de Galinhas são os hotéis, tudo, mas a cidade em si, muito pobre. O nível de desenvolvimento, IDH muito baixo, tá. Aí você pega Balneário Camboriú, tá? Balneário Camboriú é uma cidade, né, hoje como se fosse uma cidade só de milionário, realmente desenvolvida, cheia de prédios, tá. Aí você pega a receita de Ipojuca
com impostos, com tudo, é maior que de Balneário. Como isso? Onde está esse dinheiro, né? Como acontece isso? E não é ilação. Dados. Aqui ganha 10, aqui ganha 9. Como isso aqui chega nessa situação e isso aqui não sai de lugar nenhum? Então, alguma coisa está errada, né? Não precisa ser mágico para entender isso aí. Gente, não, alguma coisa tem que ser feita, né? Agora, você falou de Pojuca, que a riqueza está no lado... Né? Mas você conhece alguma cidade aí que é praiana, que não seja assim? Santos é assim? Eu fui esses dias pro Guarujá, é assim também? Toda a parte de orla ali são os melhores e o povão mesmo tá segregado no fundo. Balneário Camboriú é assim? Mas lá tem um desenvolvimento maior. Sim, mas a pobreza não tá em Balneário, a pobreza tá em Camboriú, que é do lado. Camboriú que tá do lado. Entendeu? A mão de obra tá ali, os empregados estão ali. Mas a receita de Camboriú não é igual a de Balneário. Não? Não. A receita sim. É Balneário. Sim, pelos então, prédios, pelo turismo. E Pojuca, o dinheiro vai para Pojuca. Não, aí tem alguma coisa errada, né? Então não dá para você falar assim, nossa, 3 bilhões, eu até conversei com uma pessoa de lá, falei, mas é sério isso que vocês ganham tanto dinheiro? A gente não sabe. Inclusive a prefeita do mandato passado conseguiu estourar os 55%. Não é possível, né? Não é possível, conseguiu estourar. Não é possível, né? Sabe, não dá. Então, e a maior parte dos nossos estados lá do Nordeste vivem de Bolsa Família. Maranhão, 78% vive de Bolsa Família. Não vai dar certo nunca no país, né? Não vai dar certo. E eu vi também no jornal, a cada 10 dinheiros que o Estado de São Paulo manda para Brasília, nós retornamos com 2. Quer dizer, tudo começa no município, que eu falei para você. Então a pirâmide está invertida. O governo Manga tem razão nas coisas que ele fala. Ele tem projetos, inclusive, para tentar reverter isso aí. Vai ser muito difícil conseguir, né? Porque os estados do Nordeste são altamente dependentes. Mas a pirâmide está invertida. Tudo deveria ficar no município. A pequena parte para cima. O nosso é invertido. A pequena parte fica aqui e o grande vai para cima. Para sustentar a casta. Para sustentar uma casta, um sistema que sobrevive em cima da gente, né? Mas isso é motivo para um outro podcast, né, Zé? Sem dúvida. Bom, com essa exposição rica, com essa verdadeira aula que o doutor André nos proporcionou, a gente encerra mais esse episódio do podcast Bom Senso Brasil, agradecendo a presença do doutor André. Obrigado, doutor André, pela presença. O espaço está aberto, esperamos poder recebê-lo em outras oportunidades. Eu que agradeço vocês. Na verdade, você quer falar alguma coisa? Muito obrigado pela participação. E sucesso para você, para o Manga, nessa questão de segurança pública, porque é interesse de todos. Não, nós estamos trabalhando bastante. Nós estamos trabalhando bastante nesse quesito mesmo, assim como ele está trabalhando também na saúde, na educação, e como ele diz, está trabalhando para que Sorocaba seja uma das melhores cidades do Brasil para se viver, né? Mas, em suma, eu gostaria de agradecer a vocês também, agradecer a oportunidade. Para mim, na verdade, vou confidenciar, virou um filme aqui na minha cabeça, né? A gente vai conversando e, normalmente, no dia a dia da gente, a gente não fala do nosso passado, da nossa experiência, né? Então, foi muito gratificante para mim, foi prazeroso mesmo. Passou um filme aqui colorido na minha cabeça, relembrando coisas de polícia aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade e agradecer aí o nosso espectador, né? O nosso ouvinte que está nos prestigiando aí. Até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência.